Bicep, né? A Microsoft vem unindo esforços nessa parte de infraestrutura como código, e realmente o ARM, ele é um cara que ele é as veias, né, a entranha praticamente do Azure Cloud. Todo bom arquiteto de nuvem ou qualquer consultor que vá trabalhar com Azure e quer se destacar, precisa conhecer o ARM template. Não digo conhecer tudo, mas conhecer os fundamentos, né, como ele é dividido, para você ter uma ideia do que, numa situação que esteja atípica aí de você resolver por um portal, resolver por Azure CLI ou PowerShell, você tenha condições de alterar o template e fazer um deployment, enfim. Geralmente os deployments são muito assertivos do ARM template. Até no GitHub já tem tem modelos de todos os resources, inclusive, né? E até o pessoal acaba criando outros resources, né? Porque às vezes ele já pega um template, por exemplo, de uma VM e já mescla com VM mais criação de banco de dados. Então tem esses tipos de resources que a comunidade acaba criando também, ao invés de só usar os padrões, tá? Então, ARM Template é importante, independente se você já fez alguma coisa em Terraform, Farm, outra ferramenta aí que transpile o ARM Template. Então, é bom. E a Microsoft, ela vem unindo esforços, né, também, um time interno, também pessoas aí que estão colaborando com o projeto, que é a ideia do Bicep, né? A ideia do Bicep é exatamente... fico devendo a ideia de quem teve essa ideia do Bicep, mas seria pegar o que há de bom do ARM Template e aí você usar todo o poder do ARM Template de uma forma mais precisa, mais concisa e precisa. Então, por isso que a pessoa teve a brilhante ideia aí de tipo, vamos pegar só o Bicep aí do ARM Template, que ele vai ser o suficiente aí para a gente conseguir provisionar IAC rapidamente na nuvem e trazendo uma linguagem aí mais amigável, confortável. Então, a Bicep é mais um DSL, mais um cara que ele transpila para o código do Azure, o ARM Template, e ele é mais ligado realmente ao ARM, ou seja, com relação ao Terraform. O Terraform, ele é generalista. O Terraform, ele tem a forma de aplicação dele, mas ele é generalista em sentido de nuvem. Então, você tem o provider do Azure, você tem o provider do Google, provider da Amazon e assim por diante. E no provider do Azure, mesmo o Terraform com o hype que ele teve, né, no meio da comunidade, ainda existem alguns gaps, né, para alguns resources que você acaba fazendo workarounds aí para suprir no Terraform, o que não tira também, né, do Terraform o trunfo, né, dele realmente ter trazido mais facilidade, né, para a comunidade aí que tinha que para cada nuvem programar de um jeito. O Bicep ele é exclusivo para o Azure até então. A princípio, eles queriam que, ok, nós temos o ARM Template, mas o Bicep é a nossa linguagem mais amigável para a gente poder fazer aprovisionamento do código de uma forma mais rápida, né? E mais legível às pessoas que estão chegando agora, tá? Então, aqui, eu separei aqui a nossa agenda, a gente tem um pouco da intro, que eu vou entrar lá e colocar um pouco mais detalhes do que eu falei no começo. Aí nós vamos ver a parte de Get Started, a demo, e aí aqui alguns conteúdos relacionados, né, que eu falei, que é referente aos esquemas do ARM, que a gente continua usando, e aqui também uma referência do porquê você precisa conhecer o ARM. E outra coisa, reforçando que nós somos parceiros Microsoft, né? Então, tudo que é relacionado à Microsoft, a gente procura utilizar, né? Então, a gente, lógico, a gente pode aumentar o nosso leque de ferramentas, alguns projetos têm Terraform, mas, que nem esse projeto daí, já estamos iniciando com Bicep. E assim por diante, vai da capacidade, né, do time. Não significa que de agora em diante eu vou conhecer só Bicep. Não. A gente continua, mais um no leque de ferramentas. Tá? Então, além do Terraform, agora conheço o Bicep. É aquilo que eu falo, o consultor, ele não para. A gente não para numa coisa só,
e para depois correr atrás. A gente sempre está tentando conhecer de tudo um pouco, né? A gente sabe que é difícil ser mestre em tudo, né? Mestre você vai se tornar em uma ou duas coisas no máximo, mas conhecer para dar um suporte, até projetar a arquitetura de alguma coisa, é possível sim a gente dedicar um esforço e conhecer novas coisas. Essa vantagem de a gente ser um consultor aí, inclusive na CloudMotion a gente tem essa liberdade de abrir esses conhecimentos. Então aqui no Bicep, a parte de intro, tudo está no GitHub, tá? Então no GitHub você tem aqui já o código-fonte, ele está disponível para a comunidade compartilhar, né? Melhorias, etc. Depois você pode se informar aqui no GitHub Azure Bicep. E aí já tem vários contributors aqui. Enfim, você de repente se sentindo motivado, né? Pode se tornar um deles, né? Então aqui praticamente você vê o peso das linguagens envolvidas na concepção do Bicep, né? Então o C# grande aqui é muito forte na concepção do Bicep. Aí tem TypeScript, PowerShell e um pouquinho do resto, tá? Então, convido vocês também, curiosidade, já visitem também depois aqui no GitHub o Azure Bicep. Então, o Bicep, como eu estava falando, ele surge como mais uma linguagem DSL para poder publicar recursos no Azure de forma declarativa, tá? Então, ele tem essa transparência, né? Ele faz essa abstração do ARM template para nós, trazendo uma linguagem mais amigável. Nós vamos ver essa estrutura da linguagem, né? E os objetivos são exatamente esses, que é construir da melhor forma possível, exatamente descrevendo, validando e publicando a infraestrutura no Azure, tá? E a linguagem provê o máximo de abstração possível com relação ao ARM template, com relação à concepção do resource na plataforma do Azure. E assim por diante, tá? Então, o non-goals, exatamente o que eu falei, ele não é feito para propósitos gerais, que nem no caso o Terraform, né, que tenta atender todas as nuvens, né? Então, a princípio, ele está nascendo com o objetivo de estar mais fitado como um provedor de primeira classe para o Azure, tá? Enfim, então essa parte aqui, depois vocês dão uma lida com calma nessa intro, é bem interessante para saber a concepção do porquê que ele surgiu, com mais detalhes além do que eu falei. Tá? E aí, realmente, a gente parte aqui para essa parte do Get Started, que seria a instalação. Então, antes de começar a falar da linguagem, já vi a questão da instalação, já separei os links certinhos aqui, para a gente falar um pouco da instalação. Então, primeira coisa, o que eu escolhi aqui melhor, tá? Você tem via CLI e PowerShell. A maneira melhor aqui que eu vi foi via a Azure CLI. Então, por exemplo, primeira coisa, você precisa atualizar o seu Azure CLI para a versão 2.20 no mínimo, tá? Então, como é que eu vejo minha versão do Azure CLI? AZ Version. Aí ele vai te mostrar aqui, tá? Então, eu estou com a 2.20 e é o que eles estão recomendando aqui. Por quê? Porque já tem o recurso do Bicep já, o módulo do Bicep no Azure CLI, nessa versão, tá? Aí você não precisa instalar ele de forma externa, como seria aqui via PowerShell. No próprio PowerShell também você teria que ter o Azure PowerShell nessa versão ou acima. E, enfim, isso aqui eu não vou demonstrar porque é mais complexo e eu gosto de ser objetivo e prático. Tá? Então aqui, ó, muito fácil. Instalou o AZ CLI? O AZ CLI é só você fazer um AZ Update, tá? Dar um help aqui para ver se ele traz. Mas é upgrade. O meu funcionou com upgrade, tá? Desculpa, é isso mesmo, upgrade, tá? Eu também tentei update aqui. Outra linguagem lá. Upgrade, aí você pode informar o módulo, mas aí o próprio AZ Upgrade, ele já vai identificar a versão, só o comando em si, né? Que identifica e atualiza para você. Tá? Pois não. Não, eu ia falar que para rodar tinha que tirar o H ali para poder ele rodar. Beleza. Sim, o H é o help. O H te traz o help só para mostrar para vocês aqui os comandos do AZ Upgrade. Tranquilo? Legal, legal. Então, tudo aqui no CLI,
O H você puxa um help aqui, para você saber os detalhes do comando, tá? Mas aí a Z upgrade, aí você já faz o upgrade, eu não preciso fazer aqui, mas aí no seu local aí aproveita e faça, caso não tenha feito. E aí você tem aqui, essa é a instrução de instalação, a ZBicep install. Eu já tenho aqui o ZBicep install, ou se você já tem instalado por acaso, o ZBicep upgrade. Tá? E aqui ele mostra como instalar a versão específica, não é o caso. Eu fiz aqui o ZBicep install. E aí depois que você faz a instalação do bicep, aí você tem ele aqui, você puxou o help, né? Então você tem exatamente essas linhas de comando. Você tem o build, que ele vai compilar os arquivos de extensão bicep, .bicep é a extensão, tá? Que ele utiliza. Decompile é relacionado, isso aqui é muito legal, depois eu procuro puxar aqui mais para o final. Você tem, basicamente, o que é? Você tem o ARM template, então, por exemplo, eu guardo alguns automations meus aqui, só para efeito de menos esforço, né? Deixa eu só pegar aqui no meu OneDrive, eu tenho aqui Automation. Então, eu tenho alguns resources que eu exportei do portal do Azure, e eles estão aqui no formato do ARM template. Então, o que esse decompile faz? Depois eu demonstro, o decompile, ele pega um ARM template e transforma em bicep. Isso é muito legal. Então, imagina que a gente já está num projeto com o cliente, já todo o provisionamento você escrevendo em bicep, e o decompile, eu consigo trazer um source que, porventura, o cliente já tem publicado na nuvem, e aí ele transforma num bicep file. Então, isso é muito... Então, é a engenharia reversa, né, do próprio ARM template, e aí ele consegue transformar num arquivo .bicep, tá? O próprio ZBicep install, que é o que a gente tinha comentado aqui, para instalar o bicep. Lista de versões, atualização e a própria versão. Então, aqui no ZBicep version, a versão atual que eles estão aqui, que eu baixei, foi essa semana, inclusive, é a 0.3.1, tá? Então, essa é a última versão que eles estão publicando como release, né? Então é isso, pessoal. A ZBicep instalado, aí a gente começa realmente a partir para o primeiro template. Deixa eu só fechar isso aqui. Alguma dúvida na parte de instalação aqui, pessoal? Por enquanto tá tranquilo, tá? Eu tô até aproveitando e acompanhando aqui. Já tá fazendo até o upgrade do EasyClick, o meu tava nas 2.18. Está ótimo. Fica à vontade. Tem algum plugin que facilita também a gente trabalhar com ele? Vai demonstrar? Sim, tem. Aliás, bem lembrado, Gabriel. Guilherme, perdão. Então, Guilherme, sim, cara, bem lembrado. Aqui no Visual Studio Code, que é a minha ferramenta predileta para fazer os trabalhos, inclusive, já tem, tá? Se você procurar aqui Bicep no Extensions do Visual Studio Code, já tem aqui o 0.3.1, coincidentemente casa com a mesma versão que você instala aqui no CLI, e é exatamente isso. Recomendo fortemente vocês instalarem com total suporte da Microsoft, tá? Os recursos chaves, exatamente, fazer a validação do Bicep via Bicep Build, só tirar aqui o prompt. Ele tem um IntelliSense para o Bicep, já trazendo a estrutura, tem até um vídeo aqui mostrando como que o IntelliSense trabalha. Ele já tem um esquema de cores também para as palavras-chave, para os nomes de variáveis e para os nomes de recursos, mais o IntelliSense. Então, isso aqui fatalmente você precisa instalar, tá? E aí você tem total suporte aqui, ó, das funções, propriedades, tudo que o Bicep utiliza dentro aqui do VS Code para dar suporte para a gente, tá? Então, Bicep legal. Aqui. Então, eu instalo a ZCLI, instalo o Bicep, instalo o plugin do Visual Studio, e aí eu acho que a gente está pronto para começar a criar os códigos, né, os templates. Exatamente. Faz o AZCLI, upgrade, Bicep,
install, e aí aqui, por último, caso vocês forem utilizar, não tem como, né? Não, se você usar o editor, eu desconheço que tenha suporte, mas no VS Code, com certeza, instalem esse plugin aqui. Tranquilo? Inclusive, eu vou pegar o link depois, aí eu vou colocar na wiki lá, para ficar já como referência para vocês. Beleza? Tá, joia. Bom, então aqui, aí a gente começa, depois do ambiente preparado, a gente começa a trabalhar com o Bicep, enfim, né? Então a gente tem aqui nesse documento do primeiro template, Simple Template, e aí ele te dá uma ideia para você começar a ter um contato com a linguagem em si, né? Aqui, de novo, ele traz as instruções de instalações, mas aqui ele já vem com Add Resource. Então aqui ele traz basicamente, eu crio um main.bicep e adiciono o meu primeiro resource nele. Então, basicamente, a notação de sintaxe do Bicep é essa aqui. Você vai reparar uma certa similaridade com o próprio Terraform. Acho que até o Vinícius já piscou uma lâmpada aí e falou, opa, parece com o Terraform isso aí. É similar, mas não é igual. Tem alguns detalhes de diferenças que vocês vão pegar. Mas a estrutura do Bicep, no caso do resource é tudo que significa ser um recurso do Azure. Então, por exemplo, uma storage account, um API management, uma VM skill set, uma subnet, né, uma VNet, enfim, qualquer coisa do Azure que signifique ser um resource. A palavra-chave, quando nós vamos criar no Bicep, é resource. Resource, aí aqui é o nome do resource. O nome, geralmente, tem que ser único, porque vai ser o nome que vai ser usado no deploy. Então, aqui, por exemplo, colocou STG, o nome do resource, que significa, para quem programa, é exatamente como o nome, o identificador da variável. Tá? E aqui, entre aspas, o próprio resource type, né? Então, uma coisa interessante que você tem no Azure, eu vou abrir também, até para os recursos que você tem compartilhado no portal, você tem o Resource Explorer. Eu não sei se alguns já exploraram, mas com base nisso aqui, aproveitando o gancho, deixa eu entrar aqui no meu portal do Azure. Esse recurso é bem interessante para você ver como o Azure ele lista os recursos, né? Então, aqui eu tenho na minha área de trabalho já do Azure, esse cara aqui, Resource Explorer. Aí, qual que é o fundamento dele? Você procurar, né, recursos, e ele te dá aqui a estrutura JSON desses recursos. Então, aqui eu tenho uma série de providers, uma série de provedores, que são exatamente esses resource types aqui que a gente está usando. Deixa eu voltar aqui no site. Que é a referência ao nome do resource type. Então, aqui, por exemplo, vou pegar um conhecido aqui. Active Directory. Então, quando você clica no provedor, ele já te mostra a estrutura e o namespace, né, que é utilizado. Então, esse é importante. Nós vamos ver aqui no Visual Studio Code também, ele dá suporte à listagem. Você vai digitando o nome, né, do resource type, aí no IntelliSense ele já vai trazendo os caras parecidos, né, com o nome, e aí você escolhe exatamente o que você precisa. Mas é exatamente o namespace, aí aqui tem o esquema desse namespace. Esse Resource Explorer deixa você explorar um pouco mais a fundo o provider aqui no Azure como ARM template, tá? Para você ver as propriedades, as localizações que esse resource está disponível, quais as versões de API e assim por diante, tá? Então, esse aqui é o provider. E também tem, caso você tenha nas subscriptions aqui, né, algum recurso publicado, ele também te mostra a estrutura do recurso, quais provedores foram utilizados. Aqui na minha, por exemplo, eu tenho alguns providers sendo utilizados. Então, ele te mostra o esquema do provider, né, todas as versões, os locations que tem suporte, etc. E aqui o próprio resource group, os resource groups que estão utilizando, né,
esses meus providers. Então aqui, se eu abrir, eu tenho aqui um resource group, e dentro dos resources, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho 2 APIs, mas eu vou pegar um API aqui de lab que eu tenho para fazer alguns testes, e você já tem toda a estrutura em ARM desse meu recurso que existe na nuvem, né? Então aqui tem já o ID, nome, o type do resource, exatamente aqui. E aí as outras propriedades que definem a configuração desse meu API aqui, tá? Então isso aqui é importante também para nível de conhecimento, fazer algum tira-teima com relação a, poxa, eu não lembro o nome da propriedade, e aí de repente você já tem um recurso que você criou no portal e quer ver como é que ele desenhou por baixo dos panos, o melhor caminho é o Resource Explorer, tá? Aí você já vai ver exatamente tudo que você alimentou no portal, você consegue ver ele renderizado no ARM template aqui. E lógico, lembrando também que quando você cria o recurso no portal, você consegue exportar aquele template, que é a ideia dos automations, né, que eu mostrei aqui, né? Então, quando eu abro o template aqui, é exatamente o que eu exportei do portal do Azure, mas como é template, geralmente ele vai te trazer as variáveis sem valores específicos, né? A não ser que forem valores default, aí ele vai te trazendo os valores default de variáveis, e aí você tem a estrutura no ARM template, que aí, né, é aí que bate a preguiça no pessoal, porque olha o tamanho desse JSON, né? Por isso que o pessoal acaba partindo para soluções de transpile, que nem o Terraform, por exemplo. Ok. Então, aqui é só para você ter uma visão do Resource Explorer, exatamente o namespace, a versão, então ele está pegando storage account, e a versão dessa API, né, do storage account. E aí, ele abre aqui a parte de propriedades, e você começa, como você faria, no caso, no ARM template também. O nome é um nome único para o recurso, então ele já até enfatiza aqui, must be globally unique. Location, onde vai estar sendo provisionado esse recurso. Kind, que é o tipo do resource aqui, storage. Poderia ser, aí o kind dentro do que oferece suporte, você tem alguns tipos de kind para esse tipo de resource. Tá? Então aqui no caso storage, que ele selecionou, e o SKU. Standard LRS. É uma questão de zonas, né? Então, essa estrutura básica de um resource. Então, para ter uma ideia com base nisso, eu estou pegando como exemplo o projeto da ID. Então, por exemplo, aqui o primeiro que foi feito, aí eu vou explanar um pouquinho mais, é o seguinte. Aqui, simplesmente, eu criei uma estrutura de pasta, estou controlando pelo Git, e eu comecei criando o meu primeiro arquivo, que é a pin.bicep. Então, tudo que é bicep é o nome do arquivo .bicep, tá? Porque senão o compilador não vai entender, né? Nós vamos fazer a compilação depois, aqui vocês vão entender o que eu estou falando. Então, você vê que não tem nada de dependência, de pasta, de nada. Eu não tenho que fazer nada de configurar provedor, colocar subscription aqui, nada disso por enquanto. Primeiro, antes de você provisionar um recurso, primeira coisa, lembrando que ele tá ligado com o Azure, né? O Azure CLI também, principalmente. Então, se você tiver um account, no meu caso aqui, o account show, aí você tem um account setado como padrão, esse é meu account que já está na minha subscrição, né? E aí ele já está conectado no Azure através dessa subscrição e você já consegue provisionar os recursos. Então não preciso criar, no caso, por exemplo, do Terraform, eu precisaria criar um provider, colocar a subscription para determinado resource. Aqui não, basta você fazer o Z-Account em login, aí ele vai abrir lá, caso você não esteja logado, vai abrir o prompt para você. Feito o login, lá no portal do Azure, o Bicep já está conectado também, tá? Então aqui, por isso que basicamente eu já vou trabalhando direto no meu recurso aqui. Eu criei o apin.bicep, já estou na minha subscription,
e aí eu começo a trabalhar o script. Então aqui eu coloquei nesse apim.bicycle, a ideia aqui é criar um apim, né? Então, pegando como exemplo o projeto desse cliente, a ideia é criar um apim que esteja no SKU mais básico. No caso, o cliente ele não quer usar aqui o apim, a parte de portal. Ele só quer usar o apim como serviço, né, de API. Então, aqui basicamente o Bicep ele suporta param. Param são os parâmetros, né? Eles servem justamente como parâmetros para serem passados para esse resource ou outros resources. Eu não preciso ter um resource declarado por arquivo. Você pode criar um arquivo mais generalista do Bicep, tá? E colocar N recursos aqui. Aí fica o seu critério de organização, tá? Mas eu organizei de forma isolada e eu vou mostrar o porquê, tá? Então aqui eu isolei esse recurso do apim.bicep. Então aqui estou criando um apim. Então a mesma anotação que nós vimos no site. Palavra-chave resource, recurso, o nome eu dei apim. E essa aqui é a versão namespace que eu estou usando do API Manager. Tá? E aí aqui, caso você queira só trabalhar as propriedades, né, que são campos obrigatórios, aí você realmente tem um esquema do ARM template, que aí você consegue, vou até trazer isso já para vocês. Que é o template schema, né? Então aqui eu até separei aqui no Related para vocês terem uma ideia. Que aí uma atualização que a Microsoft tem feito em peso, também antes nós só tínhamos JSON, né? Então hoje se você visitar o schema, no caso aqui API Manager ou qualquer outro schema aqui, você já vai ter a aba Bicep. Então aqui hoje ele vai te mostrar aqui o ARM template, o JSON, né? Todas as propriedades necessárias, e também já tem a aba Bicep fazendo o transpile desse ARM template para esse resource. Então isso já facilita muito para você ficar naquela dúvida, poxa, como é que eu implemento aquela propriedade? Eu não sei vocês, mas eu me peguei muito no Terraform, provisionando uma arquitetura já meio complexa para o cliente, e eu falava, poxa, como é que é essa propriedade? Como é que eu trago essa propriedade do Terraform para o Azure? E agora? Tal. Aí você ficava caçando, e às vezes a documentação não era tão precisa, e é complicado quando você vai fazer isso a primeira vez. Aqui não. Aqui eles já estão procurando já fazer da forma de para o mais claro possível. Então, beleza, ó, você tem o JSON aqui, name no JSON é esse, name no Bicep é esse, tags no JSON é esse, no Bicep também é tag, e assim por diante. Então você tem um comparativo mais rápido de depara para você já ir codificando rápido e providenciando o script do resource. Então isso é muito bom para você que está implementando a primeira vez. Tá? Então você já tem tudo aqui. Basicamente, você pode dar um copy aqui e colocar lá no seu arquivo .bicep, tá? Então, esquema, fatalmente você vai usar, né? Para você saber todo o potencial que o seu resource pode oferecer. E o Bicep, ele já é considerado full suporte, tá? A todos os recursos aqui que tem ARM, também tem no Bicep, tá? Então, aqui do API Manager foi o lugar que eu me espelhei para criar uma API Manager. Importante, a questão do que é requerido, do que não é. Aí você tem aqui a navegação para o Property Values. Aí no Property Values você tem exatamente a coluna dizendo o que você necessariamente precisa para criar o resource. Então, obviamente, o próprio tipo de resource é obrigatório, versão de API, aí ele já sugere aqui os valores para você, o nome do recurso, aí aqui já não é obrigatório, tags, né, que são aqueles resource tags para você separar a separação de contas, né, do Azure, para você ver qual que o recurso está gastando, você agrupa por tags, ou até para encontrar o recurso mesmo. Então aqui você consegue especificar tags, chave de valor também, mas não é obrigatório. Properties é obrigatório, properties é o que vai definir a configuração do seu recurso. Então sim, obviamente você vai ter que fazer properties, e aí ele te dá já a referência completa, no caso pro APIM. SKU, obrigatório, é um nível de consumo, né, a camada de consumo que eu vou usar no meu API Manager.
Então, se eu vou usar a camada free, tem uma limitação para o free. Se eu vou usar, no caso, premium e assim por diante, aí o SKU é importante você definir também, tem as propriedades para o SKU. A identity também, qual que é o tipo de identity que vai ser usado, se vai ser o basic, se vai ser usado o Azure AD, enfim. Então, aqui já tem a documentação completa para você especificar cada propriedade. Se a gente olhar aqui nas propriedades do APIM, aí você, tudo que é relacionado ao APIM, eu já tenho aqui o tipo, se é requerido ou não, a descrição, e aí cada recurso do meu APIM está aqui nos properties. Então, baseado nesses itens aqui que são obrigatórios ou não, tanto de SKU também, os tipos de SKU e tal, passando rapidamente, foi o que eu utilizei aqui para ter o suficiente para me criar o meu API Manager. Então, para mim, o que foi requerido no momento? Então, nome, location, um SKU. Aqui eu coloquei consumption, que é o tipo de recurso que eu falei. Esse nível aqui, ele não tem portal, ele só tem o API Manager funcionando como serviço, então por isso que eu coloquei consumption. E a capacidade aqui, de acordo com o SKU, aí você vê na documentação, esse capacity aqui, no caso do consumption, é 0. Aí você tem na documentação do SKU mais detalhes sobre qual capacity informar. Então você tem aqui, o número de unidades que são publicadas baseado no SKU, tá? Então, no caso de consumption, que é o meu aqui, eu utilizo 0, tá? Então, para você entender mais a fundo, depois abre aí a parte de SKU do recurso que você for provisionar, para você entender. O portal ajuda também, de forma visual, a entender melhor. No Azure CLI também dá para listar, dependendo do resource, quais os SKUs disponíveis, tá? Mas o portal, visualmente, você já entende na prática o que tem ali de recurso para você escolher o correto. Então, eu escolhi o consumption, tudo bem? Então, aqui, essa é a referência para quem estiver desenvolvendo em Bicep. Porque aqui, imaginando que você vai começar a chamar o nome das propriedades, então você tem que saber o que você está configurando, tá? Então, basicamente isso. O SKU Properties, eu só usei o Publisher de e-mail, que é a pessoa responsável pela publicação, e o Publisher Name, que eu coloquei aqui a própria CloudMotion para efeito de ilustração. Então, aqui eu defini o meu resource. Aí, aqui no final, também no Bicep, tem esse recurso que é Output. O que significa? Bom, o próprio nome já é bem claro. Você rodou o resource aqui, então ele rodou na nuvem o provisionamento desse recurso. Aí eu consigo declarar variáveis de saída. Pode ver que ele tem um tipo, eu vou mostrar para vocês a questão dos types aqui. Você consegue pegar aqui pelo ID do resource, pegar alguma informação e mostrar na saída, no prompt, né, algo específico do resource. Então, por exemplo, se deu tudo certo, aí eu estou imprimindo o ID aqui do APIM nessa variável de output aqui chamada APIM ID, tá? Então, essa é a ideia, você ter visualmente informações específicas, e até para ser pode ser utilizado esse output para outros recursos que venham a ser dependentes, né? Caso você tenha aqui um recurso, por exemplo, beleza, eu tenho o API Management, e aí eu estou colocando Application Insights, e aí para mim criar esse resource de Application Insights, eu dependo de algumas informações do APIM primeiro. Então, na situação de Depends On, né, que é uma característica do ARM Template, então tem um recurso que depende do outro, eu consigo consumir, né, essas saídas aqui, pegando pelo próprio nome do recurso as propriedades do recurso. E output, porque eu vou estar trazendo para fora aqui uma variável específica para ser utilizada, né, por outros recursos, tá? Então, output aqui, a princípio, eu estou usando só para me mostrar no prompt qual que é o ID aqui do APIM quando ele for provisionado, tá? Então, pessoal, a mesma coisa que eu fiz um APIM.bicep, e a mesma coisa também, para esse projeto, eu criei aqui o keyvault.bicep. Esse aqui já é um pouquinho mais complexo, e aí dá para ter ideia, porque lembrando que cada resource type, né, tem os seus requisitos, né? Então, para o APIM, por enquanto, eu só precisei disso, só para dar um exemplo para vocês. E para o keyvault já é outro esquema. Mas antes de partir para o keyvault aqui, explicar um pouquinho mais como é que eu fiz, voltando aqui para o prompt do Bicep,
Aí a gente tem aqui lembram que a gente tem o AZBicep. E aí um recurso que a gente tem para validar, né, esse meu script bicep é o build, né? Então se eu colocar aqui o build, aí no help já te dá aqui alguns exemplos de utilização. Então você usa também a questão do files, que é requerido no comando, e aí você pode separar por espaço. Eu tenho N arquivo biceps, né? Bicep file 1, bicep file 2, e aí eu consigo fazer o build desses arquivos. Então, por enquanto, aí também tem stdout também para você fazer o print de todos os outputs que você declarou, tá? Enquanto ele faz o build. E por enquanto eu vou fazer isso aqui, né? AZBicep build, usar o shortcut aqui para esse parâmetro que é o F, né, de files. E aí eu estou aqui no diretório correto, aí vou chamar aqui o apim.bicep. Feito isso, ele vai fazer um build, se ele executar aqui. E aí ele gera o que para você quando ele faz o build? Ele gera o ARM template para você. Então vamos supor que, poxa, legal, eu quero utilizar aqui o que eu fiz no Bicep, eu quero fazer o deploy do recurso, né? Então vamos supor que nós tenhamos uma pipeline, né? E nessa pipeline eu uso o recurso de deployment do ARM template. Então, eu já tenho minha pipeline com ARM template e tal. Então eu quero utilizar o build do Bicep, que já transforma para mim o que eu escrevi em Bicep, ele transforma em ARM template, e aí eu posso colocar aqui esse ARM template, no caso, também lá no meu repositório, atualizar, para ser utilizado na pipeline e publicar esse recurso lá, naquela tarefa que a gente tem de ARM template deployment. Então ele te dá uma opção de você continuar fazendo o deployment no ARM template, tá? A mesma coisa aqui, como eu poderia utilizar aqui o AZ deployment, né? Se eu não estiver enganado. Deixa eu dar um help aqui para ver se é o AZ deployment mesmo. Vou só maximizar aqui meu prompt. Então, o AZ deployment, e aí eu consigo também publicar o meu ARM template. Deployment group, deixa eu só puxar aqui o help do group, aí eu consigo fazer exatamente create, puxar o help do create, aí já te dá uns exemplos, e aí eu consigo usar algo como isso aqui, ó, template file, e já usar aqui o meu apim.json, né? Então, se eu vier aqui, create, e colocar um template file, procuro o apim.json, aí ele já vai fazer o deployment dessa forma, como se eu tivesse ainda no modelo antigo, entre aspas, de, não, eu faço tudo via ARM, e aí eu uso o Bicep só para facilitar a geração do meu ARM, e continuo usando o ARM para deployment. Ok, dessa forma você consegue tocar do mesmo jeito. E aí tem a diferença também aqui, deixa eu ver se eu puxo aqui o artigo. Então aqui, build vai gerar, tudo validado, vai gerar para você aqui o ARM template, comprovando que está correto, tá? Obviamente, se der um erro, ele não vai gerar e vai te mostrar aqui no output do prompt o que está errado com o seu Bicep, tá? Também é bem intuitivo, tá? Deixa eu entrar aqui, voltar aqui no Bicep. Então, passando aqui, lembrando que eu passei já por isso para vocês, né? Que é a questão dos parâmetros. Tem a questão também, que eu não entrei ainda em detalhes, porque senão a gente precisaria de muito mais tempo. Mas tem os decorators, eu consigo utilizar decorators para, por exemplo, colocar uma espécie de constraint aqui no min length, por exemplo, max length, onde o nome, por exemplo, aqui, do meu storage account name, igual nesse exemplo, ele tem que ter no mínimo tamanho de 3 caracteres e no máximo 24. Então você consegue tem uma série de decorators que você pode utilizar, e os variables output
outputs que eu passei aqui para vocês de como utilizar, tá? Então aqui ele explica também mais detalhadamente. Então aqui nessa parte de deployment que a gente tinha chegado, além do armtemplate.json, eu consigo usar da mesma forma para fazer o deployment group, né? File, e aí o ponto aqui coloco como ponto main bicep, ele já entende extensão bicep da mesma forma. Então aqui group create, ele pegou o arquivo main bicep, que tem o storage account dele. Qual que é o grupo de recurso? Então ele está publicando lá no grupo dele my.rd, né? Enfim. Então vamos fazer isso aqui. Eu já tenho esse recurso do bicep aqui compilado, só que eu quero publicar via bicep. Então deixa eu voltar aqui no prompt. E aí eu quero colocar .bicep. Simples assim. Aqui eu não preciso mais do template file, tá? Aqui é file somente. Tá? Aí eu vou fazer o deploy do apim.bicep. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Ah, faltou o grupo. Então, o meu grupo que eu tenho lá em cima, é o meu grupo RG. Tenho lá no Azure, tá? Eu coloquei o grupo aqui. Tá. Aqui ele deu um erro, e é bom que deu erro, porque a gente já valida em cima disso, que é o seguinte, é que é uma parte que eu ia colocar depois para vocês, que aqui eu coloquei East US, só que o meu resource group, ele está no Brasil South, né, no sul do Brasil. Então, é bom que já tenha um troubleshooting, e aí vou colocar para vocês aqui o correto. Tentar novamente. Se eu coloquei o nome certo, agora vai. Lembrando que ele é incremental, agora está running, tá vendo? Observe. Então, assim, lembrando que ele é incremental. Né? Então, eu não preciso esquentar a cabeça em ter que fazer o import, caso o recurso não esteja sendo controlado, né? No caso do Terraform, se o recurso não está controlado, eu tenho que fazer o import para atualizar o state local. Aqui não precisa nada disso. É só você estabelecer o nome do recurso e ele já é no modelo incremental. Então, imaginando numa situação de controle de versão, qualquer alteração que eu vou produzindo aqui no meu Apim Bicep, a gente tem aquela coisa das estratégias, né, de branch, de controle de versão. Estou subindo minhas features aqui no Bicep, acompanhando ali a trajetória de alterações, e aí nesse modelo incremental, a mesma forma, ele vai atualizando os deployments lá no Azure, tá? Então não esquento a cabeça com essa parte de ficar gerenciando estado do bendito do resource. É uma coisa que me incomoda muito no Terraform. Eu também torço para que eles melhoram isso, porque isso dá um baita trabalho, separar state, aí tem que salvar o state lá no storage account, e, enfim, só para fazer um efeito comparativo, a gente às vezes não quer comparar, mas tem essas dores que, como consultor e a gente que está desenvolvendo script, acaba surgindo esse tipo de coisa, tá? Então, aqui já publicou, eu acertei o nome de onde estava o meu grupo de recurso. Aí aqui ele já publicou, ele te dá um resultado aqui em ARM template, né? Então, aqui na subscription correta, o ID aqui do meu recurso. Ok, então provisioning state aqui está com sucesso, tá? Então, se eu entrar lá no meu portal, voltar aqui só para efeito de cara crachá, né? Não, só acredito vendo. Então, a gente volta aqui. Eu tenho aqui, deixa eu puxar aqui recursos do Apim. Eu tenho alguns recursos meus, e aquele nome que eu dei para o meu Apim está aqui, ó, Apim Bicep. Então, está aqui. Ele criou. Se a gente ver logo no overview, ó, ele já está no plano consumption. E você pode perceber que não tem um portal aqui, ó, não tem, porque ele é só, consumption é só serviço, né? Então, todas as configurações que eu coloquei aqui, relacionados ao básico, né, as propriedades requeridas, já estão utilizadas aqui, tá? A mesma forma, eu poderia também explorar as outras propriedades, já criar, de repente, criar usuários, já associar identidades,
enfim, outros recursos, criar uma network vinculada. Eu só criei ali o necessário aqui, só para vocês terem uma ideia, né, que a gente está apresentando aqui o Bicep. E aqui nas propriedades cabe muito mais coisas que a gente pode ir configurando para esse resource. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Opa, eu tenho algumas aqui, se não for atrapalhar, rapidinho, tá? Não, vamos lá. Muito legal aí, fiquei com umas dúvidas, né? A primeira o que você falou é interessante, e eu não acho problema você comparar, e até eu, pela pouca expertise que eu tenho com outras linguagens, eu infelizmente estou acabando comparando aqui, né? Uma dúvida, com o Terraform, né? Esse param, né, seria o equivalente ao variables lá do Terraform, assim, o sentido dele é o mesmo? O param, exatamente. Né? Isso, então, é bem parecido. Ele tem também aqui, no caso, Vinícius, ele tem var, tá? Eu consigo declarar var aqui, tá? Legal. Então, aí você põe o var, o identificador e um valor, tá? Você consegue usar var dentro do mesmo resource type. É que o conceito é um pouco diferente, porque o param, ele lembra exatamente a questão do template ARM, né? Que são aqui, lembra que a gente tem, por exemplo, o parameters.json, e aí eu tenho o template, igual eu tenho aqui, né, tá vendo? É exatamente essa representação, né? E aí, lembrando lá no ARM, quando a gente vai publicar um template, a gente põe um template JSON, e aí se eu estou passando alguns parâmetros, né? Isso via Azure CLI, né, que estou falando. Aí a gente põe também que, sim, ó, tem parâmetros aqui. Então, esse mesmo parâmetros aqui, né, que a gente está declarando, tá vendo? O nome do parâmetro, o valor, é o mesmo conceito aqui no Bicep, tá? É que a usabilidade, para quem desenvolve sistema, a gente pode encarar como variável também, tá? Mas, sim, em termos de funcionalidade, seria a mesma coisa do que lá no Terraform, tá? Mas aqui, lembrando que ele é mais voltado para esses parâmetros que a gente passa para o template ARM. Então, aqui, a diferença também, aliás, no Terraform tem, né, a questão do type do resource. Então, string é uma coisa que eu tinha esquecido. Então, quando você declara o parâmetro, você tem que declarar o tipo. Até voltando na documentação, tem aqui, no Bicep, tem a parte de types. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Aqui, ó. Que ele menciona sobre os resource types, não é? Cadê aqui? Você deve ter lá string, lista, né? Tem aqueles... É o tipo da variável, né? Aqui, ó. Tá. Não, esse aqui é os types do Azure. É do Azure. Deixa eu ver se é esse. Esse aqui é do Azure. É os types. Esse aqui é resource type, tá? Mas aqui você tem... Eu vou encontrar aqui, foi uma falha minha não ter pego aqui, mas ele tem alguns tipos, né? String, tem tipo numérico. Poxa, ele tinha um link fácil aqui. Não, mas tranquilo, sabe saber que era essa dúvida. Eu ia perguntar isso também, você já esclareceu aí. Deve ter numérico, né? Lista, tipo, o Terraform tem map, aí deve ter algum outro parecido. Olha lá o type, achou? Achei. Tá no spec, tá? Navegando aqui, tá no docs spec. Essas especificações. Então, ele tem, como ele tem o TypeScript, né? Ele tem o objetivo até de ser, eles colocam aqui, né? De ser bem similar ao TypeScript, né? Para quem já desenvolveu alguma coisa de TypeScript, você tem alguns tipos lá de variáveis, alguns tipos de dados, né? Então, os data types dele, você tem aqui N, que seria qualquer tipo de objeto, né? O N representa, pode ser inteiro, string, etc. Aí ele tem representação de error, também type error. Seria representar o erro de uma expressão. A string, que é o que eu estou mais usando aqui, né? Vocês viram, né? String, aí string coloca entre aspas simples. Número, a representação de número é direta, né? Por exemplo, tem aqui param é um número igual a 0. Igual aqui a representação, você tem que declarar, tá? Não esquece de declarar o tipo. Deixa eu ver se eu declarei certo. Meu número... Aqui, ó. Int. Tem uma divergência aí no doc, né? Mas tudo bem. Não, perdão. Falha minha, não tem divergência nenhuma. É o calor da emoção. Not yet implemented. O number provavelmente vai ter ele vai ter floating point, né? Uma representação decimal, no caso.
de número flutuante, tá? Mas int aqui, 32 bit, representado por enquanto, que aí eu declaro dessa forma, bool e null. Então, null é geralmente inicialização de variável, enfim. Aí, esses são simple types, mas ele tem objects também, tipo que ele vai ser equivalente aos JSON objects. Aí tem arrays, URL types, aí dá para você declarar mais de um tipo. São coisas que dá para, dependendo da utilização, né? No caso de um tuple, por exemplo, né, você colocar mais de um tipo de retorno, né, de variável, aí meio que poderia ser como um tuple, né? Literal types, ó. E declaration types. Tá? Isso aqui, de repente, num outro Tech Talk mais aprofundado, aí a gente pode explorar mais, tá? Mas para não complicar e ficar muito extenso, aí cabe a lição de casa também de cada um. Module types, que é uma coisa que eu vou mostrar agora. Aí o Source Scopes é bem destrinchado aqui, tá? Na documentação. Isso que é legal, já que é uma ferramenta nova, e aí as pessoas estão buscando conhecimento de como que eu implemento, por exemplo, cada item, tá? Mas lembrando, tá aqui no spec, bicep doc spec, e aí tem o types. Tá bom? Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, perfeito. Perfeito. A última é coisa rápida, Lucas, prometo não estender. Quando você criou, eu fui acompanhando, também fiz aqui, você já tinha o seu grupo criado lá no Azure, né? Existe a possibilidade de eu criar por aqui ou não? Assim, ou é o padrão eu criar lá na mão mesmo e depois vir criando os recursos? Sim, você cria o source group por ele também, né? É que aqui o type que eu defini, como eu já tinha o source group, eu já defini os caras, né, que já cabem dentro do source group. Mas se eu não me engano, você poderia fazer algo como, acho que isso aqui, vou colocar aqui de resource group, e aí uma dos namespaces seria resource group, tá? Que é só para efeito de criação do resource group. Aqui eu teria que explorar melhor, mas ele tem sim, ele já criar o resource group para você lá, tá? Tranquilo. Groups. É isso aqui. Tá? Mesma coisa, escolhe aqui, igual, e aí você provavelmente vai definir o nome, se o recurso depende de outro, e as propriedades do resource. Tudo bem? Aqui você já criaria o source group, e até aqui embaixo eu colocaria, não aqui, né, no recurso, eu posso fazer um depends on aqui para vincular a esse resource, tá? Mas lá, de repente, no seu pipeline de deployment, no próprio Azure CLI, aí eu coloco o nome de recurso que eu quero manualmente também. Mas por aqui, para efeito de provisionamento, eu já posso criar o resource group, tá bom? Perfeito, obrigado. Guilherme, fica à vontade também, só eu falei. Não, mas foram boas perguntas. Eu já tinha feito alguns testes aqui, então, por isso que eu também estou mais acompanhando mesmo. Até algumas perguntas, a pergunta que eu fiz no meio foi meio de propósito. Tranquilo. Bom, pessoal, vamos lá. A gente está passando de 1 hora, então, lembra que eu falei que eu isolei aqui, mais para efeito de organização, eu criei aqui a pin bicep, e aqui eu criei o keyvault.bicep. Lembrando, para cada resource, né, eu tenho a configuração específica, aí relembrando que eu tenho que olhar lá aquele esquema da documentação da Microsoft para ver o necessário, né, e qual que é o meu objetivo de criar, né, o keyvault, para qual SKU que eu vou criar, isso de acordo com o seu projeto, mas olhar o esquema e criar. Então aqui no keyvault, só para passar rapidamente, qual que é o intuito desse meu keyvault? Então eu criei alguns parâmetros que vai ser criado no Brasil, aí tem um tenant ID aqui, o object ID, e o SKU, que são coisas que eu já deixei aqui, para de repente eu passar, né, outros parâmetros, né, via módulo, que aí esse é o cara que eu vou mostrar para vocês o porquê que eu isolei, tá? Mas aqui então eu declarei aqui os parâmetros que eu preciso, peguei aqui o namespace da versão mais atualizada do keyvault, e aí declarei nome, location, tags não coloquei nada, properties, que é obrigatório, obviamente, até no ARM template, o tenant ID, para onde vai ser criado esse keyvault, com qual tenant, aqui você pega essa informação na própria subscrição, né? E qual que é o SKU, né?
família de SKU aqui, no caso, para o Key Vault, e o nome do SKU, que eu coloquei Standard, tá? Isso está naquela mesma documentação de esquema, tá? Access Policies, que é importante desde na hora que vai nascer o Key Vault também. Então, eu defini, olha, para esse Tenant ID e esse Object ID, que ambos você pega na sua subscription, eu quero essas permissões. Então, eu coloquei aqui, lembra que tem aquele permissions lá do Access Policy do Key Vault? Então, aqui você especifica, né? Eu coloquei que para pegar as chaves, eu coloquei permissão de todos. Mas aqui eu poderia também, eu posso permitir, eu quero permitir para a chave somente para esse tenant e esse Object ID, que ele só tenha permissão de backup, ou só tenha permissão de criação, decriptação, etc. Então, aqui você trabalha ele já tem os enumeradores aqui com as permissões, eu deixei all só para efeito de demo, tá? O acesso aos certificados que eu estou armazenando no meu Key Vault, mesma coisa, poderia configurar aqui. Diferencia um pouco, tem aqui o delete issues também, get issues, import. Então, de acordo com o seu projeto, você especifica qual o acesso específico para esse provisionamento. No momento, estou usando o all também. Vou manipular tudo com relação aos certificados. As secrets que você está criando lá no Key Vault, qual que é o tipo de permissão de política de acesso que vai ter? Também coloquei all, poderia colocar outras. E storage, de armazenamento. Então, aqui é obrigatório, basicamente, você definir para o Key Vault o tenant e o Access Policy que vai ter, tá? E outra coisa, eu coloquei essa propriedade Enabled for Template Deployment, que quer dizer que, lembram lá que tem no Azure Key Vault no portal, você habilita se, por exemplo, eu estou numa pipeline de deployment e eu preciso pegar informações do meu Azure Key Vault. Então, isso é uma forma de permissionar que o meu Key Vault esteja acessível numa situação de deployment por template. Então, isso serve também para quando eu estou usando pipeline, que é também uma forma de você fazer lá o deployment via template, porque ele vai usar um ARM template por baixo do pano e fazer o acesso ao seu Azure Key Vault e permitir essa integração também com o ARM template ali no momento do seu deployment. Então, isso aqui é importante para você poder fazer a associação do Azure Key Vault no seu template, tá? E no Bicep não é diferente. Então, esse aqui também, ó, criei um keyvault.bicep, né? Isso aqui eu até vou... Aqui não alterei nada, quer dizer, eu estava mexendo aqui, por isso que ele marcou para salvar, mas só verificar aqui que está certo, ok. E aí, da mesma forma que eu fiz lá para o APIM, também poderia fazer aqui os dois, né? Colocaria espaço, aí colocaria aqui o Key Vault Bicep. E aí publicaria no Resource Group aqui, tá? Em questão. Algo melhor que aí eles fizeram, que é a questão do módulo. Não sei se vocês já devem ter percebido que eu tenho um main bicep aqui. Então, a ideia, o próprio nome já diz, é o cara que vai guiar, no meu caso aqui do projeto, ele vai guiar a publicação do deployment. Então, o main bicep, o intuito é que esses outros biceps aqui se tornem referências para serem usados como módulo. Então, aqui eu coloquei alguns parâmetros que eu uso aqui nesse main, que são comuns para mim. E aí o módulo ele te possibilita fazer a associação de múltiplos arquivos bicep num único arquivo. E aí você direciona a publicação, inclusive até o deployment, a publicação deployment, no caso, a mesma coisa. Em vez de vamos supor que eu tivesse vários biceps aqui, que nem aqui no caso a PIN bicep, o Key Vault e blá blá blá. Não, nesse caso com módulo, eu só faria a publicação com main bicep. E aí todos os outros bicep files, né, eles estão como módulos, referenciados como módulos, e aí ele já associaria aqui todos os módulos para mim, num único arquivo, e fazer a publicação no Azure. Então, como que eu declaro um módulo? Tem uma palavra-chave módulo, dá um nome para o módulo, coloquei a PIN, e aqui é a referência do caminho relativo, né, do diretório
onde está o seu bicep file. Então aqui eu estou no mesmo diretório, né, onde está o meu main bicep aqui, eu já encontro a pin bicep. E lembram daqueles parâmetros que foram declarados aqui? Via módulo, eu consigo repassar novos parâmetros para esse meu pin bicep aqui no caso. Então, tudo que eu declarei aqui de parâmetros, lá no... Até o meu número apareceu aqui. Aqui, ó. Eu posso passar aqui de fora para alterar essas minhas propriedades default aqui que estão aqui dentro. Então, isso facilita na hora de você configurar, né? Em vez de fazer um a um, eu passo via módulo os parâmetros que eu quero para essa publicação, e aí dá para diferenciar justamente para ambiente, né? Para dev eu tenho esses parâmetros, para o meu main bicep pedir a homologação eu tenho outros parâmetros, e aí você diferencia, você faz a reutilização dos seus biceps, e sem precisar ficar alterando, né? Versionando cada bicep file, tá? Então isso é bem legal, então eu usei dessa forma. O módulo passando os parâmetros de localização e o nome do recurso, que são esses que eu coloquei aqui. A mesma coisa para o KeyVault. Referenciei o meu KeyVault com o módulo, passei o nome e passei o parâmetro aqui, só passei o location, por enquanto. Só para efeito de demo. Então aqui, simplesmente com essa alteração, eu já tenho o meu main de publicação, e aí eu consigo fazer aqui você pode fazer o build também, tá? Vou colocar aqui, usar o build aqui. Aqui no caso, o build só para efeito de validação, que é uma boa prática se fazer o build. Aqui é o meu main bicep. Aí ele já gerou o JSON aqui, já gerou o ARM template, sinal que está tudo certo a princípio. Então aqui tem o meu main bicep, aí ele já gerou, ó lá. A pin bicep, o KeyVault bicep, que são os parâmetros. Aí aqui já tem a referência do... Aqui sempre incrementar o modo, né? A melhor forma de trabalhar. E aqui mais para baixo eu já vou vendo, né? O resource name é pin bicep. Aqui a referência dele. A declaração dele, aliás. E aqui já vem mais abaixo o KeyVault também. Com as suas variáveis. Seus parâmetros declarados, aliás, perdão. E o resource em si. Aqui já em ARM template. E acabou. Sinal que está tudo certo. Aí eu consigo fazer isso aqui. Então, ao invés de eu apontar arquivo, como estou usando módulo, é só fazer main.bicep. Também quero nesse mesmo resource group, né, de laboratório, que é o nosso laboratório aqui. E já faço o deployment já direto no Azure, e a gente vai ver o resultado disso aqui. Tudo bem, pessoal? Então, assim, é nítido que você pode, assim, em termos de organização, eu vi como melhor forma vocês usarem os biceps para cada resource específico. Então, aqui eu criei para a PIN, criei o KeyVault, né? Lembrando também, quem não tem um recurso aí, é só um extra aí, né? O meu main JSON, lembrando que tem aquele plugin do Preview ARM, né? Que aí você já consegue ver aqui também. Né? Se você tem esse plugin aqui, deixa eu só trazer aqui, que se eu não me engano é o Visual. Então, deixa eu filtrar aqui por instalados. Eu acho que é o Visual. Não. Apareceu aqui. Template Viewer, esse aqui, mouse. Então, esse ARM Template Viewer, esse outro plugin aqui, você tem essa visão do ARM, né? Porque eu fiz o build do main, ele gerou aqui o meu main, e é exatamente os dois caras que eu estou fazendo deployment, né? Que é o API Emergence e aqui o KeyVault. Então, eu consigo ter essa visão. Então, não tem nada linkado aqui na minha hierarquia, na minha topologia, porque não tem são recursos independentes um do outro, tá? Mas essa aqui é uma boa visão de você ver o resultado do build bicep, que é em ARM, e aí você tem a visão aqui em ARM Viewer. Então, só um plus aí para vocês. Então, aqui ele fez o deployment, olha lá, como resultado do meu deployment. Então, está lá exatamente, ó. Esse aqui é o meu JSON de deployment, tá? Então, ele mostrou que ele publicou aqui, tem os parâmetros, OK Providers, e aí ele publicou com sucesso esse meu deployment, ó lá.
Então vamos lá no portal olhar. Eu tenho aqui no meu home, eu tenho meu Resource Group o RG Labs. E aqui eu tenho, obviamente, além dos meus outros, né, porque esse Resource Group eu uso para outros laboratórios, né, mas os caras que eu provisionei agora estão aqui. Inclusive, se a gente pegar pelo deployment, a gente consegue ver exatamente aquilo, ó, com sucesso. Aqui, ó, main bicep, ó, 6 segundos atrás, ele rodou o meu main bicep, que ao mesmo tempo no main bicep, pelo módulo, estava associado a pin bicep e o key vault bicep. Então, ele separa aqui na declaração de deployment para cada recurso, e aí você consegue ver cada recurso isolado, os seus eventos, né? Isso é muito legal, do que eu ver tudo também num arquivo só, né? Então, aí você vê aqui os inputs que foram utilizados, os outputs e o template que foi utilizado no deployment, tá? Bom, pessoal, basicamente é isso. Então, internamente aqui para a gente, né, para o pessoal do YouTube, lógico, os interessados podem estar escrevendo aí na mensagem, né, do vídeo, mandando uma mensagem para a gente dá um jeito de formatar e disponibilizar num outro lugar como o GitHub, mas aqui internamente a gente tem aqui o nosso repositório, né, e no repositório tem justamente esse código-fonte que eu usei aqui no laboratório. Então, basicamente, é isso que eu tinha para apresentar. Eu acho que vale muito a pena aprofundar aqui no Bicep. É muito simples a gente continuar utilizando o ARM template sem aquela dor de ter que montar o ARM template. Frisando que é importante, né, para qualquer arquiteto Azure, qualquer consultor Azure, conhecer o ARM template, porque aí vai te dar mais base, mais corpo com o Bicep. Mas beleza, o ARM realmente eu não quero saber toda a estrutura. Tudo bem, pode partir para o Bicep direto, e aí trabalha os builds que ele faz, que ele gera aqui, os JSONs, e aí você vai estudando também devagar o ARM. Mas necessariamente você não precisará mais escrever em ARM. Pode ser Bicep que a gente aceita. Beleza, pessoal? Eu vou abrir aí para as perguntas, caso vocês tenham, mas por enquanto é isso. E qualquer dúvida também, tanto o pessoal lá do YouTube, ou qualquer outra pessoa externa que estiver vendo o vídeo, pode mandar pergunta para a gente na CloudMotion. Para mim, tá jóia. Boa apresentação aí. Foi bem esclarecedor e já dá para fazer alguns testes aqui. Para mim também, Lucas, adorei. Né, gostei, nem vi o tempo passar. E vai ser um facilitador, né? Eu digo aí, por vir de infra, né? Para quem vem de infra, vai ser uma coisa menos, podemos dizer assim, brincando, menos assustadora. A gente aprende ARM estudando para as provas da Microsoft, só que é bem o básico do básico. É você pegar um parâmetro lá, onde ele vai criar isso aqui, se pode ler ou não ler, né? Não é tão aprofundado igual a Z204, né? Que aí ensina de verdade. E vai ser o facilitador, ver algumas... eu, sinceramente, até achei mais... Não achei até mais simplificado que o Terraform, assim, algumas, tá? Comparando com o Terraform. Eu fui fazendo uns labs junto com você aqui. Muito legal. A questão de módulos também. Até a questão do módulo eu achei bem mais simples que a do Terraform lá. De você reutilizar o código. Adorei essa. E é nativo, né? Então você vai ter todos os recursos aí fiéis, né? Fielmente. A questão da variável também, de colocar limite de tamanho, isso é legal. No Terraform lá, às vezes você vai criar uma história de account, você coloca 30, ele até passa no plano, mas no apply ele dá pau, né? Ele só fica sabendo depois que, só pode maiúsculo, minúsculo, ou o tamanho tem que ser tal. Mas para mim tá ótimo, Lucas. Eu gostei bastante aí da apresentação e da explicação. Eu vou praticar mais esse cara também. Bom, é exatamente isso, que a gente está bem menos suscetível a erro, porque o Bicep está muito ligado ao esquema, ele está fortemente tipado ao esquema do ARM, né? Então, em termos de você tem uma ideia que o pessoal do desenvolvimento sabe que é isso, né? Então, quando você tem um esquema definido, a chance de você criar algo que não está adequado, que não existe naquele esquema, é bem menor. Então, e lógico, com o IntelliSense, né? Quando você tem esse suporte aqui numa IDE que nem o Visual Studio Code,
vai facilitar para que você tenha aqui um warning, alguma coisa, pô, o nome é string, você está colocando um inteiro, ou está colocando como um objeto que não é string, enfim. É legal ter isso, porque mostra que ele te dá essa segurança, né, para você utilizar a linguagem e fazer o deployment sem maiores dores de cabeça e surpresa, né, lá na frente, né. E lógico, pessoal, eu enfatizo, né, mergulhem, isso aqui é só um conteúdo de introdução, tá? Só para trazer da uma maneira mais fácil possível, mas vocês viram, em poucas linhas de código aqui, ainda consegui produzir via módulo, eu poderia ter parado só no APIM aqui e deixado o pessoal se aprofundar, mas em poucos minutos eu consegui fazer o main bicep aqui e fazendo como módulo. Você vê que não tem nenhuma sintaxe especial aqui do lado do recurso bicep, para mim entender ele como módulo. Então ele já entende nativamente que qualquer bicep é um módulo. É só usar essa característica, essa notação, né? Para que eu possa referenciar ele em outros bicep files, tá? Então eu acho que cabe muito, até nesse cliente aqui que a gente está começando a fazer provisionamento, a gente teve a liberdade de usar, e assim, com perdão da palavra, mas fica muito fácil provisionar. A gente fica até com aquela sensação de folga e aquele desejo de você fazer mais, né? Mas é isso, esse foi o meu sentimento, né? E, pô, pessoal, agradeço a presença de vocês aí hoje. Para quem está assistindo, quem assistiu até aqui também agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado aí. Parabéns pela prestação. Falou, gente. Até mais.